Alô, bem, meus queridos amigos, irmãos, estamos aqui em mais uma resenha semanal em algum lugar do jardim, que traz sempre o pressuposto de que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim dessa semana, eu trago 4 obras do professor Herculano Pires, agora de autoria do professor Herculano, juntamente com nada mais, nada menos que o espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. Professor Herculano encarnado, o Emmanuel desencarnado. Então, são obras notáveis como Diálogo dos Vivos, Astronautas do Além, Chico Xavier pede licença, e na Era do Espírito. Pessoal, essas 4 obras que trazemos aqui não é o nosso programa com a querida Heloísa Pires, que é toda quarta-feira, mas é uma resenha literária espírita e que, claro, indubitavelmente, vez ou outra, o professor Herculano Pires aparecerá por aqui com sua obra portentosa, colossal. Bem, trazemos aqui 4 obras. Eu não conheço um escritor, um pensador encarnado que dividiu numa tabelinha obra com o espírito Emmanuel, né? Eu não conheço. Então, vejam a grandeza do professor Herculano, por isso que o próprio Emmanuel, através do Chico, dizia que o Herculano Pires, o professor Herculano, foi o metro que melhor mediu Kardec, que atestamos, assinamos embaixo, concordamos em gênero, número e grau. Herculano foi o grande filósofo brasileiro. Agora, qual a razão de trazer essas 4 obras, onde o grupo do Chico Xavier propunha um tema? O professor Herculano escrevia respondendo aquele tema e o Emmanuel psicografava através do Chico. E depois juntava-se os 2 textos, já de uma beleza e de uma profundidade. Essas 4 obras que eu indico aqui, novamente: Diálogo dos Vivos, Astronautas do Além, Chico Xavier pede licença e Na Era do Espírito. Eu indico aqui para vocês, porque ultimamente, inopinadamente, desvairadamente, digamos assim, alguns tentam colocar o Herculano e o Chico Xavier em rota de colisão, criticando Emmanuel, André Luiz. Bom, já vimos em algumas ocasiões aqui no canal que o Herculano, na sua obra-prima, O Espírito e o Tempo, colocava o triângulo equilátero do Emmanuel: ciência, filosofia e religião. Tá? O Herculano aceitava o aspecto religioso, não o igrejismo, mas o aspecto religioso, sim. E sobre Emmanuel a gente vê esses estudiosos, né, pseudo-intelectuais, às vezes, nos fóruns, nas lives, vociferando contra o espírito Emmanuel e usando como cavalo de batalha o nome impoluto do professor Herculano. O Herculano, como eu falei, enaltecia Emmanuel, usando na sua obra-prima o triângulo do Emmanuel, Ciência, Filosofia e Religião, e dividiu 4 obras notáveis, antológicas, com o espírito Emmanuel. O que é que eu tenho aqui a dizer a vocês? Né? Que parem agora, reflitam e, por favor, estudem Herculano Pires. Vocês que o criticam e que querem criar uma narrativa que não se sustenta. Absolutamente a narrativa não se sustenta de Chico e Herculano em rota de colisão, do Herculano numa inaceitação a Emmanuel. Isso é criar uma fake news, né? Que é uma palavrinha moderna para a velha mentira deslavada, descabida. Catilina, Catilina,
inaceitável essas incongruências desses pseudo-intelectuais, né? Então, fica aqui em algum lugar do jardim dessa semana, em algum lugar do meu jardim, a indicação dessas 4 obras notáveis em parceria do professor Herculano com o Emmanuel, através do Chico. Mas, como vocês sabem, a nossa resenha literária tem o segundo tempo maravilhoso, que é com o meu querido amigo, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, que é também um livreiro de mão cheia. Eu não conheço ninguém que conheça mais livro, pelo menos aqui em Terras Maurícias, do que ele, que é o meu querido amigo Silvio Mariano. Então, eu vou, num piscar de olhos, me conectar com ele, vou me desconectar, me conectar com ele, mas para vocês vai ser uma fração de segundo. Então, remeto vocês à resenha literária em sua segunda parte, com meu querido amigo Silvio Mariano. Bem, pessoal, dando sequência à nossa resenha semanal, como eu falei para vocês, era num piscar de olhos. Estou aqui já com meu amigo Silvio Mariano, que sempre traz surpresas agradabilíssimas à verdadeira literatura espírita. Silvio, meu amigo, boa noite. Como é que você está e o que é que você traz para a gente nessa semana? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os ouvintes. O que eu trago aqui para os amigos na noite de hoje é o livro de Herculano Pires, O Verbo e a Carne. Esse livro aqui foi de Herculano, inclusive ele teve uma parceria com Júlio Abreu, que era um grande amigo dele. Ele, na época que fez esse livro, era exatamente para chamar a atenção dos espíritos sobre o rustendismo. Então, ele faz uma análise profunda e começa exatamente a mostrar o que é a doutrina espírita de Kardec e o que o próprio Rustem estava propondo, mostrando que havia uma mistificação. Por conta dessa obra, ele ficou muito mal visto nas próprias federativas do Brasil. O livro dele praticamente não eram vendidos, mas Herculano Pires é uma pessoa que o próprio Emmanuel disse que foi o melhor metro que mediu Kardec. Eu concordo. Ele, extremamente estudioso, pesquisou toda a obra a fundo de Allan Kardec. Ao mesmo tempo, ele fez traduções dos evangelhos, toda a obra da codificação, fez umas verificações nos 12 volumes da revista do Espírita, que foi editada por Allan Kardec e pouco lida no Brasil, porque nessa época, em 1970, praticamente alguns que se achavam no direito de achar da sua intelectualidade, ele disse que a revista Espírita não era de valor para se divulgar. E, na época, o próprio Herculano Pires já dava estímulo e orientava todos os espíritos. Então, Herculano Pires, nessa obra monumental, O Verbo e a Carne, ele analisa parte por parte, mostrando o equívoco de Rustem e dizendo que era uma realidade, ele não vinha, como se muitos falavam em relação à fé. Ele pode ter sido até programado do ponto de vista espiritual para uma tarefa, mas quando ele se desvirtuou, ele dizia que deveria ser exatamente afastado do movimento espírita. E por conta do rustenismo, é que houve muita dificuldade, de muitas divisões dentro do próprio movimento, e o espiritismo poderia estar avançado a um outro nível, inclusive, já que o Brasil, como disse, que havia uma programação espiritual para ser transportada para o Brasil, mas por conta de se manter Rustem, muitos países aqui da própria América do Sul que não aceitavam, se afastou e ficava levando a doutrina do ponto de vista mais ligado assim
a questão de nacionalidade. Então, o Herculano Pires, para mim, é uma grande figura, um grande homem, um grande jornalista, um grande filósofo, um homem que, para ele defender a doutrina espírita, ele não tinha meio termo, não. Aquilo que ele achasse que estava antidoutrinário, ele entrava de uma maneira completamente segura, mostrando. Ele, inclusive, chamou a atenção, você vê quem era Herculano Pires, teve a questão do rustenista. Houve um problema na adulteração, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, por São Paulo, e ele fez, inclusive, um livrinho com cartas pessoais dele e de Chico Xavier, porque nessa condição dessa adulteração envolveram o nome de Chico. Então, ele era aquele, vamos dizer, um defensor em prontidão. Qualquer normalidade, ele estava à altura, não é isso? O Silvio, o livro é Na Hora do Testemunho, não é? Hora do Testemunho. O livro da adulteração do Evangelho. Silvio, você citou aí o grande amigo de Herculano, né? O Júlio Abreu Filho, né? Foram eles dois também que foram partir para tradução da Revista Espírita, né? Quando ninguém aqui falava, não achava necessário. Então, a gente tem que ver que o Herculano Pires, eu tenho uma admiração por esse homem que você não imagina. Eu normalmente, no meu evangelho, está o nomezinho dele lá, ele e da esposa dele, porque Herculano Pires era um homem extremamente simples, um exemplo de pai de família, muito limitado em termos de recursos. E ele, na sua simplicidade, ele fazia com grande amor pelo Espiritismo, e o Espiritismo aqui no Brasil tem essa condição de honrar a figura dele, apesar que ele desencarnou até relativamente jovem. Ele podia viver um pouco mais, mas era um homem tão de uma elevação total, de que no dia mesmo que ele desencarnou, ele fazia uma reunião lá na garagem da casa dele, na mesma hora, ele deu uma comunicação e disse que do grupo tinha um médium, que nós sabemos que seu Alfredo dizia assim, o calcanhar de Aquiles da doutrina espírita é a mediunidade. Então, tem um médium lá, considerado assim, meio anímico, tudo isso. Então, nessa noite que ele desencarnou, ele deu uma mensagem pura da figura de quem era ele, de tal maneira que a esposa e os filhos verificaram que era verdade, porque o médium tinha essa capacidade. Então, Herculano Pires, para mim, ele é uma figura especial. E, inclusive, você que já fez os comentários sobre Herculano Pires, inclusive na Era do Espírito, que você já... Você tem aqui na primeira parte os 4 livros, né? Que ele fez em parceria com Emmanuel, né? Emmanuel, que era o seguinte, ele fez esse livro, ele tinha uma parte do Espírito, tinha uma parte de Chico Xavier, explicando porque aqui recebeu aquela mensagem, e tinha a parte de Herculano Pires, que ele utilizava um pseudônimo de Saulo. Saulo. Era muito comum no meu jornalista de muito tempo, várias pessoas escreviam como um pseudônimo. Então, essa obra-prima está nesse livro, Na Era do Espírito, na última parte, a última mesmo, no final de dezembro, em que me chamou bastante atenção, porque Chico Xavier foi perguntado a ele gravou essa entrevista para completar um ano de um programa que ele fazia numa rádio de São Paulo, no Limiar do Amanhã, programa muito bem ouvido em São Paulo. Então, ocorreu que Chico, nessa entrevista, foi perguntado a ele se Jesus era o responsável pelo sistema solar, porque são essas informações que vêm e que precisa tirar, ser de uma maneira límpida, para não haver problema nenhum. Então, Chico, ele lá diz o seguinte, que apesar de todo o respeito
que ele tem a Jesus, porque ele tem um verdadeiro amor a Jesus, que dizia, inclusive, tem informações, que o próprio Chico tinha aqueles estigmas. Algumas pessoas lá da Adelino da Silveira, disse que uma vez ele pediu para ir lá cedo na casa dele, e ele tinha um amor tão grande de Jesus que ele tinha as marcas do Cristo, às vezes, na meia, nos dois pés, nas mãos, e Chico era muito reservado. Então, ele disse que, apesar de todo esse amor e essa condição especial que ele tem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas que Jesus, na realidade, era só o demiurgo, que era uma expressão usada pelos gregos, principalmente por Platão e por Sócrates, que era um Deus menor, mas que para criar tudo era, vamos dizer assim, Deus é que cria. Jesus era um daqueles, vamos dizer, espíritos elevados, espíritos crísticos, espíritos puros, mas que ele só era responsável pela terra. E que o próprio Chico Xavier ficou assim deslumbrado, disse assim, olha, dentro dessa pergunta que ele fez uma viagem, uma projeção mental através de Emmanuel, e ele foi saindo do sistema foi saindo da Terra, foi se projetando, foi chegando em Andrômeda, depois de Andrômeda foi chegando em outro sistema, mas tudo isso a gente sabe que nós, no cosmos, que nós verificamos hoje, através do Hubble, de coisa e tal, e de bilhões de galáxias, então está tudo integrado. Então, ele disse que de uma hora para outra sentiu tão distante que ele disse, eu tenho que voltar para o meu corpo. Então, ele disse que sentiu vontade de tomar um cafezinho, que ele gostava muito de café, e voltou. Mas ele disse que realmente... Aí ele dá uma expressão, que ele diz, imagine se Jesus só foi responsável pela Terra, mas tem um espírito crístico responsável pelo sistema solar, e aquele que é responsável pela galáxia, e aquele que... Então, mostrando a grandeza que nós não temos nem a nossa condição mental para imaginar essa grandeza. Então, ele disse, meu filho, vamos ficar como Jesus diz, Pai Nosso, em relação a Deus, porque ele não tem, transcende. Então, realmente, nesse livro, Na Era do Espírito, é muito importante, que foi feito a três mãos, da Chico, Emmanuel e Herculano Pires. Silvio, o que eu acho engraçado é que esse pessoal que critica hoje em dia a obra do Emmanuel, de um André Luiz, às vezes usa o nome do Herculano, quando você vê que o Herculano não só enaltecia Emmanuel na obra O Espírito e o Tempo, né, com o triângulo, equilátero, né, ciência, filosofia e religião, como você falou aí na Era do Espírito, o Herculano foi o único que já dividiu obras com Emmanuel, né? Então, é um respeito de parte a parte, e o Emmanuel foi quem colocou o título que você falou aí, o metro que melhor mediu. Kardec. Olha, você veja, eu sou tão fã de Herculano Pires que ele fez esse outro livro chamado O Centro Espírita. Esse Centro Espírita, todos, principalmente os diretores de casas espíritas, teriam a necessidade de ler esse livro, porque ele diz o seguinte, como é que a gente vê a doutrina limpa, de uma claridade, de uma beleza, e muitas vezes nos centros espíritas leva um certo igregismo, não, aí nós não estamos condenando isso, mas de uma coisa que você já viu em outra obra dele, a agonia das religiões. As religiões já se sentindo sem condições de acompanhar o progresso, o futuro, a gente não vai longe. O homem agora recentemente, lá em Marte, lá com o Persevere, levou um helicóptero voando, fazendo coisas inacreditáveis, e a pessoa ainda, às vezes, bitolada, com uma certa condição ainda de passado, e que nós precisamos abrir horizontes. Então, essa obra-prima, mesmo o Centro Espírita, é uma obra que todos que frequentam o Centro Espírita, porque, às vezes, a pessoa que não entende. Nós viemos de tradições religiosas, eu vim da Igreja Católica, ajudei a celebrar a missa, inclusive em latim, com coroinha, tudo isso,
Então, a gente vê, a gente não está desrespeitando, não. Eu agradeço toda a minha formação, grandes padres, cantos, aquele ambiente de uma igreja. Quem é que pode... Você chega, entra dentro da igreja, dentro de um templo, aquilo que você... Ele já é projetado para ali levar espiritualmente. Você vê um canto gregoriano, que tudo isso é uma programação que já é bem feita, para levar o êxtase, tudo isso. Então, nós não estamos agora. É aquilo que Leão Denis diz exatamente. Nas igrejas, a Igreja Católica e todos, vai ter que se pegar informações e o conhecimento do Espiritismo e levar. Frei Luiz, que tem uma instituição lá no Rio de Janeiro, que foi frei, teve aqui em Olinda, tudo isso, ele dizia: meu filho, o nome pouco importa. A gente não vai querer negócio de rótulo, de dizer, não, eu sou espírita, sou católico, isso pouco importa. O importante é a elevação de cada um. E, de volta disso, que é preferível um homem nobre, ateu, de que um religioso hipócrita. Andar chamando de Jesusinho e de tudo isso assim, só tem maldade. Não pode. O Silvio, é que nem no movimento espírita, né? Às vezes você recebe cada abraço, meu irmãozinho, que por trás daquele meu irmãozinho, Ave Maria. Que aqui não é? Não leva a nada. O importante é isso, é o trabalho. A gente aqui não é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui a caminho, querendo nos melhorar, porque é como Kardec disse, que o verdadeiro espírito é aquele que luta contra as suas próprias imperfeições. A gente não está aqui para apontar dedo para quem quer que seja. Agora, por exemplo, no caso aqui, eu vi até ontem sobre questão de Ramatiz. Quer dizer, olha, Ramatiz é um pseudo-sábio, apesar que a gente comprava livros de Marte e os Descovadores. Ele disse que esse tipo de espírito ainda está novinho, de coisa, né? A gente não pode levar. Ramatiz é o fim da linha, né? É o fim da linha, pelo amor de Deus. Silvio, querido, infelizmente a nossa hora é chegada. Silvio, eu estou pretendendo ir nesse sábado na Livraria de Jesus no Lar. Você vai abrir a livraria sábado? Está aberta já. Todo sábado estamos abrindo de 9 às 11, né, para dar oportunidade àqueles que querem... Deixa eu explicar ao pessoal, né, Silvio? Eu vou lá, toco no cotovelo de Silvio, né, Silvio? E a gente mantém a distância e ficamos conversando. Eu, Silvio, Lameia, numa distância, né, social. Agora, Silvio, eu queria aqui, me lembrei, falando que eu vou sábado na livraria, de mandar um abraço, rapaz, para o nosso amigo, seu Reinaldo, né? Então, que é um lidador da livraria com você. Aliás, desde a época, quando a livraria de Jesus era uma livraria pequenininha, né, Silvio? Exatamente, era uma mesinha na entrada. Reinaldo, juntamente com o senhor Alfredo, colocava o livro da codificação e o livro de Paulo Estevão, Vinha de Luz, que só era esses. E hoje, graças a Deus, graças ao trabalho do nosso amigo Reinaldo, que ficou à frente, hoje nós temos uma grande livraria. Ontem, porque quando eu ia palestrar no Jesus no Lar, fazia questão, viu, senhor Reinaldo, de beijar a mão do seu Reinaldo. Ia lá falar com ele, mas a gente tem uma afinidade muito grande do fora espiritismo, né? E seu Reinaldo, um abraço. Eu soube que ele andou doente uma época atrás, já. Mas fica aqui o abraço e que ele se refaça completamente. Quem sabe um sábado desse a gente se encontra lá na livraria, né? Amigão, um abraço, viu, Silvio? Boa noite a todos. E vá desculpando, ainda não está, vamos ser na condição de uma coisa profissional, que aqui tudo é amador. Olha, o seu enquadramento está ótimo, a imagem, o som. Melhor que isso, vai virar Hollywood, né? Vai virar. Um abraço, Silvio, querido. Viu? Até para a semana. Até para a semana.